Olá, meus amigos, meus queridos amados irmãos. Hoje estamos aqui numa vista privilegiada no Porto, na Ribeira, num sítio especial, porque hoje também o assunto que vamos tratar hoje também é um assunto que eu considero especial. Ou seja, como reconhecer um falso profeta. Antes de mais, vamos fazer uma pequena oração para que a abordagem seja inspirada pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Queridos amados irmãos, muito obrigado por nos dar a oportunidade de estarmos aqui a abordar temas do interesse da humanidade para a salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Portanto, como reconhecer à luz da Bíblia um falso profeta? Jesus nos advertiu que falsos cristos e falsos profetas tentarão enganar até mesmo os eleitos ou os escolhidos de Deus. Podemos ver em Mateus 24, 23, que diz o seguinte: se pois alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, ei-lo aí, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, podemos ver o seguinte: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências. Em Judas, primeiro capítulo, versículo 17 e versículo 18, podemos ver o seguinte: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. Qualquer crente que maneja bem a palavra da verdade e que faz um estudo diligente da Bíblia pode identificar a falsa doutrina ou o falso profeta. Como vocês sabem, existem falsas doutrinas, falsas religiões, como a Igreja Mormon, que tem o falso profeta José Smith. É só ir ao YouTube e ver a ilusão Mormon, por exemplo, ou ver em PDF o livro. É importante sabermos identificar o verdadeiro profeta e a verdade, para andarmos na verdade, conhecer a verdade e adorar, conhecer e andar na verdade. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 e 16, podemos ler o seguinte: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior. Portanto, o primeiro passo para identificar o falso profeta é estudar a Bíblia e julgar todo o ensino de acordo com o que diz a Escritura. Em Mateus capítulo 12, versículo 33, podemos ler o seguinte: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Aqui estão vários testes específicos para aplicar em qualquer mestre a precisão e a veracidade do seu ensino. Vamos referir vários pontos à luz da Bíblia. Primeiro ponto: o que esse mestre diz sobre Jesus? Jesus Cristo e a sua obra de redenção são de maior importância. Tome cuidado com qualquer um que nega Jesus.
que nega que Jesus é igual a Deus, desvaloriza a morte de Jesus no nosso lugar ou rejeita a humanidade de Jesus. Em 2 João, primeiro capítulo, versículo 9 a 11, podemos ler o seguinte: todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. Quem permanece neste ensino, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz este ensino, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque o que saúda participa de suas más obras. Segundo ponto. Esse mestre prega o Evangelho? O Evangelho é definido como as boas novas concernentes à morte, ao sepultamento e à ressurreição de Jesus, de acordo com as Escrituras. Por mais bonitas que soam certas frases, como por exemplo, Deus te ama, Deus quer que alimentemos os famintos, Deus quer que você tenha prosperidade. Só essas frases isoladas, soltas, não são mensagens suficientes do Evangelho para a salvação. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 4, que fala sobre a ressurreição de Cristo, podemos ler o seguinte: ora, eu vos lembro, irmãos, o Evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que o conservais, tal como o bulo anunciei, se não é o que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ok? Portanto, a ressurreição de Cristo e a sua morte para nos redimir pelos nossos pecados é muito importante para ser testemunhado por nós. Podemos ler em Gálatas, capítulo 1, versículo 7, o seguinte: há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 9, podemos ler o seguinte: se alguém vos prega o Evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Terceiro ponto a ser abordado. Esse mestre exibe qualidades de caráter que glorificam ao Senhor? Um falso mestre pode ser reconhecido pelo seu orgulho. Exemplo: a rejeição dos planos de Deus por parte de Caim. Sua ganância. Exemplo: a profecia de Balaão por dinheiro. Sua rebelião. Exemplo: a autopromoção de Corá contra Moisés. Frequentemente é difícil identificar um falso mestre ou falso profeta. É disso que se trata um lobo em pele de cordeiro. Em Judas capítulo 11, podemos ler o seguinte: ai deles, capítulo 11 não, em Judas, versículo 11, que só tem um capítulo. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro se atiraram ao erro de Balaão, e pereceram na rebelião de Coré. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15, podemos ler o seguinte: pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Quarto ponto a ser analisado: as profecias desse falso profeta não se cumprem. Todos os verdadeiros profetas da Bíblia foram reconhecidos porque tiveram
profecias claras que se cumpriram. Em Deuteronômios, capítulo 18, versículo 22, podemos ler o seguinte: quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção a falou o profeta, não o temerás. Ok, meus amigos, amados irmãos, espero que este ensino tenha sido útil e proveitoso para vocês fazerem a vontade de Deus. Não se esqueçam de subscrever no canal do YouTube JCA Bíblia e clicar no sininho das notificações. Até mais. Obrigado.